paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Espero que sim. Chegamos hoje, irmãos, na lição de número 10, aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, pela classe dos adultos. E nós estamos estudando a revista que tem como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nesta oportunidade, estaremos então estudando a lição de número 10. E esta lição de número 10 é para o dia 7 de setembro de 2025. Lembrando os irmãos que as 9 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Igreja em Jerusalém. Nesta oportunidade, estaremos estudando então a expansão da igreja. É o tema da nossa lição de hoje, que tem como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 4 e 5, que estarei lendo agora. Diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Amém? A nossa verdade prática, ela vem dizendo: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 16, no verso 15, ele vem dizendo, E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E nós vamos ver na lição de hoje que Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo de número 1, vai marcar esse início, fazendo menção também a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo de número 8, quando nós lemos na palavra do Senhor: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, esta promessa que Jesus Cristo fez, ela se cumpre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo de número 1. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Atos capítulo 8, versículo 1 ao 8, e também depois o versículo 12 ao versículo de número 15, que estarei fazendo leitura agora. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ainda Saulo. O verso de número 4 diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Verso de número 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando e alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Verso de número 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simeão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Verso 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém? Nós estaremos enfatizando, este apoio de Pedro e João ali à igreja ali de Jerusalém durante a aula de hoje, e também o complemento do evangelismo aqui, o complemento do batismo nas águas que eles tiveram ali. Por algum motivo a Bíblia não cita, eles não foram batizados com o Espírito Santo, por isso eles foram enviados ali
foram enviados Pedro e João para que eles também recebessem o Espírito Santo. Nós temos 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. O segundo objetivo, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. Nós vamos ver na aula de hoje que Cristo é o centro, da pregação e a sua palavra é o norte para essa pregação. O terceiro objetivo, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Nós também veremos que não basta só evangelizar, não basta só fazer missões, tem que apoiar esta obra da parte do nosso Deus, amém? Nós temos como parte motivacional, então, irmãos, para a nossa lição de hoje, que desafios eles sempre irão surgir, tanto os desafios internos quanto as pressões externas. Porém, a igreja primitiva também não estava isenta, destas pressões, mas o que nós temos que ver nestas pressões que a igreja sofre? Nós temos que tirar e ver oportunidades para o que? O crescimento da obra de Deus e oportunidades para que nós possamos dar o que? Testemunhos da obra do Senhor. Perseguições nós iremos sofrer. Jesus vem dizendo, que no mundo nós teremos aflições, mas ele venceu o mundo e assim ele nos capacita também, através do seu Espírito Santo, a estarmos também vencendo o mundo, amém? Nós temos como parte de introdução para a nossa lição de hoje, que nós iremos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho, assim como em Atos capítulo 1, no versículo de número 8, que nós já fizemos menção aqui na nossa abertura da aula. Então ali, nós temos que entender que aquela situação que a igreja primitiva estava passando ali, era Deus usando aquela circunstância para cumprir os seus propósitos. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação, passando por uma dificuldade, seja ela qual for, e nós oramos a Deus para que Deus nos livre ou nos ajude a passar por aquela situação. E eu também vejo que é Deus usando essa situação, este problema, esta perseguição, para que nós possamos ter oportunidade de estarmos o quê? Buscando a Ele, adorando o nome dEle, uma oportunidade de crescimento na nossa fé, amém? Então, isso não tirou o foco da igreja de estar, muito pelo contrário, ele levou a igreja a sair dos muros ali, a sair de Jerusalém, vamos dizer assim, e pregar, levar o evangelho das boas novas aí por toda aquela região ali e até, como a palavra do Senhor diz, Judéia, Samaria e até aos confins da terra, amém? Nós iremos estudar na lição de hoje 3 tópicos. O primeiro, a igreja diante da perseguição. O segundo, a igreja que evangeliza. E o terceiro, a igreja que dá suporte à evangelização, O primeiro subtópico do tópico de número 1, ele vem trazendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, que nós fizemos menção na nossa leitura bíblica em classe. Uma parte desse versículo diz, foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Neste primeiro momento, os apóstolos eles não foram dispersos. Porém, vamos entender o conceito. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob, ou seja, debaixo de pressão e perseguição, precisava deles. Aqui, o que de fato nos chama a atenção aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Olha só o que podemos estar extraindo de lição aqui. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante daquela pressão toda que a igreja primitiva estava sofrendo, ela não se fragmentou, não se dividiu, não se separou. Muito pelo contrário, a igreja continuou forte e foi pregar a palavra do Senhor, amém? O subtópico de número 2, nós vamos ver a igreja em luto.
Nós estudamos na lição de número 9 que a igreja ali estava em luto. A morte, nós falamos na lição de número 9 sobre a morte de Estevão, mas mesmo assim, né, esta igreja ela não parou. Ó. No versículo de número 2 de Atos, capítulo 8, diz assim: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande planto. A Bíblia não diz quem eram estes varões, mas nós podemos entender aqui o quê? Que eles eram piedosos, né? Misericordiosos ali, o texto vem dizendo, e nesse contexto ainda, ó, favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Eles tiraram um tempo ali para cumprir o que a palavra nos ensina, né? Se alegrar com quem se alegra e também chorar com os que choram, amém? O terceiro subtópico ele vai trazer para a gente, ó. Mas não desesperada, em nenhum momento a igreja ali se fragmentou, como nós vimos, estava assim em luto, mas não se desesperou diante daquela situação. Olha o que nós podemos aprender aqui, ó. O fato é que a igreja planteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Nós estudamos isso na lição de número 9. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Isso não a calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo, conforme nós podemos ler, né? Nós fizemos leitura aqui, lá em Atos capítulo 8, no versículo de número 6, ó, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. A igreja continuou avançando, e ainda lá no verso 8 diz assim, ó, e havia grande alegria naquela cidade. Olha que situação, né? A morte de um ente querido da igreja, a igreja continua pregando a palavra, continua evangelizando, continua falando do amor de Cristo, e esta mesma igreja havia grande alegria naquela cidade, né? A obra do Senhor, muitas vezes, como disse aos irmãos, Deus usa certas circunstâncias para criar, né, para atingir os seus propósitos para a nossa vida. O resumo deste tópico de número 1, ele diz assim, ó, mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Amém? Vamos caminhar agora para o tópico de número 2, onde nós estaremos estudando a igreja que evangeliza. Aqui no primeiro subtópico nós temos evangelização centrada na palavra. A palavra é quem nos orienta, a palavra é quem nos exorta, a palavra é quem nos ensina, a palavra é quem nos alimenta. Amém? Então aqui, ó, lá em Atos capítulo 8, no versículo de número 4, nós podemos ler, ó, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Este versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, ela era cheia da graça, cheia da presença divina, mas também fazia ali o que? Não deixava de fazer a sua obra, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, ó, em levar a mensagem de Jesus Cristo adiante. E aqui, irmãos, nós podemos entender que esta igreja primitiva, assim como as nossas nos nossos dias atuais, ela tem que ter o seu foco na palavra do nosso Deus. Olha só o que diz, né? Deuteronômio, capítulo de número 8, no verso de número 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O que sai da boca do Senhor? A palavra dele. Mateus capítulo 4, verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ainda, irmãos, o profeta Jeremias, lá em Jeremias capítulo 23, no versículo de número 29, ele vem nos dizendo: porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então aqui nós podemos concluir esse subtópico trazendo aos irmãos, ó, sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito,
também precisamos viver pelo poder do Espírito e estarmos centrados na Bíblia, ou seja, estarmos centrados na palavra do Senhor, né? O segundo subtópico vem trazendo evangelização centrada em Cristo. Aqui gostaria de trazer aos irmãos que Cristo é o centro de sua pregação, ou seja, sem Jesus Cristo, sem a mensagem da cruz, não há mensagem, né? Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna o quê? Se torna vazia. E como nós já vimos aqui, nós temos que ser o quê? Fiéis à palavra, se estarmos centrados, né? Pregarmos Jesus Cristo de Nazaré como Salvador, não religião, não placa de igreja, Jesus Cristo como Salvador. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Olha o que diz o salmista lá no Salmo 3, no verso de número 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, né? Como resumo para este tópico de número 2, que só estudamos 2 subtópicos, né? Ele diz assim, ó: a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. Amém? Vamos caminhar agora para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, que vem dizendo: a igreja que dá suporte à evangelização. Aqui podemos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 14, que diz assim, ó: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Como nós já comentamos aos irmãos, não basta apenas mandar missionários, é necessário que dar suporte a eles na missão para que eles realizem, né, esta missão. Ainda podemos trazer aqui, ó, que esta passagem de Atos capítulo 8, no verso 14 que acabamos de ler, ó, mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Como disse aos irmãos, não basta mandar missionários, é necessário o quê? Dar suporte a essas missões. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Ainda podemos trazer aqui, ó, o subtópico de número 2, que vem nos dizendo: a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo de número 15. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Este texto bíblico também diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Ou seja, o batismo nas águas é a mudança de direção que uma pessoa faz. Ela mostra, né, para o mundo, né, mostra para as coisas que não condizem com a palavra do Senhor, que agora ela vai começar a viver uma nova realidade de vida, pautada onde? Na palavra do nosso Deus. Contudo, por uma razão não especificada, como já comentei aos irmãos, aqueles crentes não haviam recebido ainda o Espírito Santo. E aí Pedro e João é enviado ali para que eles pudessem repetir, para eles pudessem receber, como nós vamos estudar agora no subtópico de número 3, que vem dizendo: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Vamos entender este conceito. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas, como nós já acabamos de ler. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes, lá em Atos, capítulo de número 8, verso 14 e verso de número 15. Verso 14 nós já fizemos menção, verso 15 diz assim: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ainda podemos dizer, ó, que para os apóstolos o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. E essa visão da conversão cristã permanece
e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos ali na igreja primitiva. Olha o que Lucas, lá no Evangelho, vem nos ensinando. Lucas capítulo 11, no verso 13, diz assim, ó, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Ou seja, nós temos que continuar este ensino. Qual ensino? Da busca do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, o que mais? Buscarmos ser cheios do poder de Deus para continuarmos o quê? Evangelizando, falando do amor de Jesus Cristo, falando que Ele salva, falando que Ele transforma a vida, falando que Ele cura, falando que breve Ele voltará para buscar a sua igreja. E aí a pergunta é, nós estamos fazendo parte desta igreja que Jesus Cristo vem buscar? Com certeza sim, somos salvos por Jesus Cristo, aceitamos Ele com o nosso interior, E aí a mudança começa de dentro para fora. E esta mudança, essa transformação de vida, que nós possamos estar o quê? Divulgando, levando a mais pessoas, falando da palavra do Senhor, sempre centrados na pregação do Evangelho em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, amém? O resumo deste tópico de número 3, ele vem dizendo, a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo, conforme nós temos na palavra do Senhor, em Atos capítulo 1, lá no versículo de número 8, que gostaria de estar fazendo menção aqui novamente aos irmãos. É uma ordenança, Mas recebereis o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Nós estaremos agora caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje. E nossa conclusão vem dizendo, nesta lição vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Nós falamos aqui aos irmãos que Deus usou aquela circunstância ali para poder o quê? Cumprir o seu propósito. E que hoje nós entendemos desta maneira. Às vezes Deus está usando uma situação, uma circunstância para nos trazer mais próximos dele, para nos moldarmos a palavra do seu Evangelho, para nos moldarmos, para nos achegarmos mais a ele. Então, se você está passando uma situação, peça a Deus esclarecimento espiritual. Senhor, que o Senhor, se não puder me livrar dessa situação, que o Senhor me ajude a passar por ela, me molde de acordo com o seu querer, com a sua vontade, que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, amém? Ainda vimos que isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro. E qual é o foco claro da mensagem? A palavra de Deus e a cruz de Cristo, amém? Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. E tem muitas pessoas por aí, irmãos, querendo mudar a Bíblia, querendo atualizar a Bíblia. A Bíblia é um livro de mais de 2000 anos e este livro é o nosso manual de fé e de conduta. A igreja, ela prevalece porque ela está pautada na palavra do Senhor e pregando o quê? O evangelho da cruz, o evangelho, a mensagem da cruz. O evangelho significa boas novas. Que boas novas? Boas novas de vida, boas novas de salvação, boas novas de conduta, boas novas de ações, né? Podemos trazer ainda que a Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria. Aqui eu quero enfatizar com os irmãos que Deus vai te dar a estratégia para você evangelizar a palavra dele. Deus vai te dar métodos, Deus vai te dar situações, criar situações, circunstâncias para você estar falando do amor dele. Fique tranquilo, o Espírito Santo é quem nos capacita. E ainda, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Então é Deus quem nos capacita, é Deus através da sua palavra que nos dá, vamos dizer assim, o argumento para levar aquele que ainda não conhece Jesus Cristo, né? Esse é o exemplo
que devemos seguir. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu trabalho e que Deus abençoe ricamente o seu ministério. Te espero na lição de número 11, caminhando já, irmãos, para o final desta abençoada revista. Amém?